O sistema tributário brasileiro entrou em 2023 sob um consenso raro: a necessidade de uma reforma abrangente que favoreça o crescimento sustentável. Como mostra a seção 1 do texto base, a tributação do consumo no Brasil foi se consolidando ao longo das décadas como um arranjo excessivamente complexo, pouco neutro e de alto custo de conformidade. Isso acabou alimentando disputas administrativas e judiciais e criando incentivos ruins para investimento, produtividade e formalização. Essa complexidade aparece já na própria estrutura do sistema. São diferentes entes federativos, múltiplas bases e regimes, tratamentos especiais espalhados e sobreposições de incidência ao longo das cadeias. Na prática, o Brasil convive com um verdadeiro mosaico de tributos sobre bens e serviços, com regras que variam conforme o setor, localidade e etapa da produção. Isso acaba elevando o custo de cumprir a lei e dificulta o planejamento das empresas, principalmente daquelas que são pequenas e médias. O resultado disso é um ambiente em que o tempo gasto para pagar impostos, a insegurança jurídica e as brechas para cumulatividade se tornam entraves diretos à competitividade e à qualidade do investimento. Além do problema da eficiência, há também um problema de equidade. A estrutura atual dá muito peso à tributação indireta, que incide sobre o consumo e, na prática, acaba pesando proporcionalmente mais naquelas famílias de baixa renda. Isso fica muito evidente na tabela 1 e no gráfico 2 do texto base. Os tributos sobre o consumo representam uma parcela expressiva da arrecadação total, e sua incidência cresce justamente nos déciles inferiores de renda, enquanto a participação dos tributos diretos aumenta nos déciles superiores. Em termos simples, quem tem menos acaba comprometendo mais do orçamento com tributos indiretos, o que torna o sistema bastante regressivo. Esses dados se conectam com a seção 2.2, intitulada Injustiça, que mostra como o desenho atual não compensa adequadamente essa regressividade com instrumentos progressivos. De ponto de vista econômico, as consequências são duas. Primeiro, há uma má alocação dos recursos. Cadeias produtivas mais longas e com maior quantidade de insumos tributados tendem a enfrentar alíquotas efetivas mais altas. Isso acaba encarecendo artificialmente produtos industriais e insumos estratégicos, como energia e telecomunicações, enquanto outras atividades ficam abaixo da média, distorcendo decisões de investimento e reduzindo a produtividade. Segundo, há uma perda de bem-estar do consumidor, já que os preços relativos deixam de refletir apenas custos e preferências, passando a incorporar camadas de cumulatividade e exceções que confundem os sinais do mercado. Então, é nesse cenário que surge a reforma tributária de 2023, que redesenha a tributação de consumo em torno de um IVA dual, com alíquota padrão, crédito financeiro amplo, cobrança no destino e mecanismos de mitigação da regressividade, como o cashback, por exemplo, além de um imposto seletivo aplicado a bens com externalidades negativas. A proposta busca enfrentar 3 grandes desafios: reduzir a complexidade, corrigir a regressividade e diminuir as distorções de preços relativos. Para isso, a agenda prevê transições graduais, tratamentos específicos para setores em que o modelo clássico de débito e crédito não se aplica totalmente, como o financeiro, de combustíveis e o imobiliário, e também instrumentos federativos que ajudem a suavizar a mudança de base e o fim da chamada guerra fiscal. Em resumo, a reforma tributária de 2023 busca simplificar e tornar mais neutro um sistema hoje intricado e enviesado, e sem deixar de lado a equidade e as diferenças regionais. E agora, para dar sequência à nossa apresentação, o Lorenzo Simonetti vai trazer o diagnóstico detalhado desses problemas, depois o Gabriel Malê vai explicar as soluções propostas pela reforma e, por fim, o Matheus Tesser vai apresentar a análise dos impactos e os resultados esperados. Bom, pessoal, então a minha parte do trabalho basicamente vai ser explicar o diagnóstico do nosso sistema tributário, ou seja, por que uma reforma é tão necessária dentro desse nosso sistema atual. Baseado, então, na carta de conjuntura que analisamos, fica claro que a nossa forma de cobrar os impostos vai passar por uma grande transformação, né?
tendo em vista todas as mudanças já introduzidas um pouco pelo Gabriel na introdução dele. Mas antes de falar do futuro, né, da nossa reforma, a gente precisa entender como que o nosso sistema tributário se constitui atualmente, né? Então, por que mudar? Eu vou abordar basicamente 3 principais problemas do nosso sistema atual. Então, são eles: a sua enorme complexibilidade, a injustiça que ele gera e as distorções que ele causa em nossa economia. Bom, passando então pelo primeiro tópico, a complexibilidade. Então, quando a gente fala em imposto sobre consumo no Brasil, a gente não está falando de uma coisa só. Pensem comigo, então. Nós temos o IPI, o PIS, a CONFINS, o IOF, o ICMS e o ISS. São 6 tributos diferentes. E o problema não é só a quantidade, né? Cada um funciona como uma esfera. Então, é federal, estadual e municipal. Isso cria uma teia de regras, né, gente? Que, na prática, vira o que a Carta de Conjuntura chama de manicômio tributário. Para vocês terem uma ideia, o ICMS, que é estadual, tem 27 legislações diferentes no país. Uma para cada estado e para o Distrito Federal. Agora imagine o ISS, que é municipal. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. A chance de termos regras diferentes em cada lugar é gigantesca. Essa confusão toda não só dificulta a vida das empresas, por exemplo, mas também, como a carta aponta, acaba sendo desproporcional para a população, especialmente para os mais pobres, né? Então, os mais pobres têm mais dificuldade, porque acaba que, principalmente quando o cara quer abrir uma empresa pequena, se ele quer já trabalhar em outro estado, já tem mais de 1.000 regras, né? Isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, a injustiça. Durante a leitura, uma expressão que aparece bastante na Carta de Conjuntura é o imposto regressivo. E o que significa isso na prática? De forma mais simples, quer dizer que, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Pode parecer estranho, mas é fácil de entender, né? A maior parte da nossa carga tributária está no consumo, ou seja, nas coisas que a gente compra. O imposto sobre arroz, o feijão, a conta de luz, ele é o mesmo para todo mundo. Só que esse valor pesa muito mais no orçamento de quem ganha um salário mínimo do que de quem ganha 30 salários mínimos, né? A Carta de Conjuntura mostra um gráfico, então a gente trouxe o gráfico 3 da Carta de Conjuntura, que deixa isso mais visível e mais claro. Então, a população com menor renda é a mais afetada pelos impostos indiretos, que são esses sobre o consumo. Já os impostos diretos, como sobre a renda, atingem mais os ricos. O problema é que o peso desses impostos sobre o consumo é tão grande que a tributação sobre a renda não consegue equilibrar a balança. O resultado final é um sistema que aprofunda a desigualdade. Isso nos leva ao nosso último ponto do diagnóstico, que é a distorção econômica. Então, toda essa complexibilidade e essas regras diferentes que eu mencionei no início geram outro problema grave. Elas distorcem a economia. Então, dependendo do que uma empresa produz ou vende, ela pode ter benefícios fiscais, isenções, um tratamento totalmente diferente da outra. Isso cria uma série de problemas, né? Primeiro, gera um custo enorme para as empresas, que precisam de exércitos de contadores, exércitos de advogados, só para entender como pagar imposto, que só por isso só já aumenta o custo muito alto das empresas. E, claro, gera muitas disputas judiciais, né? Porque provavelmente vai ocorrer muitos problemas em relação a isso. Mas o efeito mais perverso é que essa estrutura pune os setores mais produtivos da nossa economia, incrivelmente. A carta resgata estudos que mostram que um paradoxo, setores essenciais, como a indústria, energia, telecomunicações, que são super importantes para o país crescer, eram justamente os que pagavam as maiores alíquotas. A lógica era contraintuitiva. Quanto mais um setor agregava valor à economia, mais ele era tributado. Isso desestimula investimentos, encarece os produtos desses setores e, no fim das contas, acaba freando a economia do nosso país, né, gente? Então, resumindo o diagnóstico, temos um sistema complexo, injusto e que distorce a economia, punindo quem mais produz, e por isso que é necessário a discussão dessa reforma tributária. É tão urgente e tão necessário. Então eu passo minha fala para o Gabriel, que vai trazer um pouco mais sobre a solução para esses problemas da reforma tributária. Atualmente, o Brasil tem 5 tributos principais sobre bens e serviços: o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Esses impostos tornam o sistema tributário complexo, cheio de sobreposições e difícil de entender, tanto para as empresas quanto para o consumidor. Então, as propostas de emenda à Constituição, que também a gente chama de PEC, a 45 e a 110,
tem como principal objetivo substituir esses 5 tributos por um único imposto, chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é simplificar a cobrança, evitar o chamado imposto sobre imposto, que funcionaria como juros compostos, então é um valor sobre o outro, e torna o sistema mais transparente, mostrando de forma mais clara o quanto realmente se paga de tributo. O IVA funciona de forma diferente dos tributos atuais. Ele vai ser cobrado somente sobre o valor agregado em cada etapa da produção e da venda, ou seja, sem cumulatividade, o imposto não se acumula ao longo da cadeia, e além disso ele será calculado por fora, o que facilita a visualização do quanto realmente está sendo pago. Um ponto importante também é o cashback, que vai devolver parte do imposto pago a famílias de menor renda, ajudando a reduzir a desigualdade e deixando o sistema menos regressivo. Um detalhe interessante, o funcionamento do IVA é semelhante ao de juros simples, como eu já tinha mencionado, porque a cobrança incide apenas sobre o valor acrescentado, sem gerar efeito composto. As duas propostas, então, a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 também de 2019, trazem modelos parecidos, mas com algumas diferenças. Então, a PEC 45 cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, cuja arrecadação vai ser dividida entre União, Estados e municípios. Já a PEC 110 propõe um modelo dual, com 2 tributos. A CBS, que será federal, e o IBS, que ficará sob responsabilidade de estados e municípios. Em ambas as propostas também existe um imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos nocivos, como cigarro e bebidas alcoólicas. A implementação da reforma vai ser gradual, então justamente para que as empresas e os governos consigam se adaptar a esse novo modelo. Na primeira fase, que vai ser criado o CBS, deve se substituir rapidamente o PIS, COFINS e o IPI. Na segunda fase, o IBS, que vai ser implementado aos poucos, ele vai substituir o ICMS e o ISS, com uma transição de vários anos, como sempre funcionaram as reformas tributárias, não são automáticas. Durante esse período, os tributos antigos então e os novos vão estar coexistindo, só que com as alíquotas ajustadas, até que a mudança esteja completa. A gestão do IBS vai ser feita por um conselho federativo que vai ter representantes da União, dos estados, dos municípios e do DF. Esse conselho vai garantir uma administração descentralizada e cooperativa e uma distribuição justa da arrecadação e regras uniformes em todo o país. Então, em resumo, a reforma tributária vai simplificar o sistema e reduzindo essas distorções e vai trazer mais justiça e transparência. Como já falado pelos meus colegas, a reforma trará uma série de mudanças. Que impactos essas mudanças irão gerar? Podemos realizar essa análise em 3 dimensões principais: a econômica, social e a regional e setorial. Vamos começar com os impactos dentro da esfera econômica. Primeiramente, haverá uma redução do custo de compliance. Então, o que é o compliance? Em resumo, esse termo se refere a todas as obrigações que uma empresa precisa cumprir para ficar em dia com o fisco. Estar em dia com o fisco significa estar cumprindo as obrigações tributárias, como calcular corretamente os impostos, preencher declarações e realizar os pagamentos dentro da lei. Como já falado, no sistema atual, o Brasil é um dos países onde as empresas gastam muito tempo e muito dinheiro com burocracia tributária. Com as mudanças, esses recursos que seriam usados com processos burocráticos poderão ser redirecionados para investimentos produtivos, o que aumenta a produtividade e o crescimento econômico. Outro impacto é o aumento da eficiência alocativa. Com o fim da chamada tributação em cascata e a possibilidade de crédito integral do imposto pago ao longo da cadeia produtiva, a reforma promove a neutralidade econômica. O que significa? Significa que as empresas vão tomar decisões com base em critérios de eficiência e produtividade, e não apenas em estratégias para pagar menos impostos. Como resultado, se espera um ambiente mais competitivo e um crescimento maior do PIB. Agora, sobre os impactos sociais. Na dimensão social, o principal avanço está no combate à regressividade. Atualmente, o sistema tributário brasileiro pesa mais sobre os mais pobres, porque grande parte da arrecadação vem de tributos sobre consumo. E todos consomem, como já falado. A reforma, ela busca corrigir essa distorção, criando mecanismos mais justos. Um desses mecanismos é o cashback.
ou devolução de parte do imposto para famílias de baixa renda. Com isso, essas famílias passam a ter maior renda disponível, o que melhora a equidade social e reduz certas desigualdades. Outro ponto é o imposto seletivo, que será aplicado a produtos que geram impactos negativos à saúde ou ao meio ambiente. Então, produtos que são nocivos à nossa saúde ou também ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, eles terão uma taxação diferente. Esses impostos têm uma função educativa e social, ao desestimular o consumo desses bens e reforçar o papel da tributação como um instrumento de bem-estar coletivo, um instrumento para o povo. Agora, o último ponto, a última área, são os impactos regionais e setoriais. Na dimensão regional, um dos efeitos mais importantes é o fim da chamada guerra fiscal. Hoje, estados e municípios oferecem incentivos e isenções para atrair empresas, o que gera distorções e desigualdade na arrecadação. Com a unificação do ICMS e do ISS e a mudança da cobrança para o destino do consumo, a reforma alinha os interesses federativos e torna a concorrência entre eles mais justa. Para evitar que os estados e municípios mais pobres percam a arrecadação durante essa transição, será criado o Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR. Esse fundo servirá para financiar projetos de infraestrutura e crescimento local, garantindo que o processo de unificação não prejudique o desenvolvimento das regiões menos favorecidas. Já no aspecto setorial, os impactos variam. Setores como a indústria e parte do comércio, que hoje sofrem com a cumulatividade dos impostos, devem ter redução na carga tributária efetiva, e com isso, maior competitividade. Por outro lado, alguns setores de serviços, que atualmente contam com alíquotas mais baixas, podem sofrer um aumento na carga, exigindo ajustes graduais. Concluindo, como já falado por meus colegas, resumidamente, a reforma tributária tende a simplificar o sistema, reduzir distorções e tornar o Brasil mais competitivo. Se for bem implementada, ela busca melhorar o ambiente econômico, promover mais justiça social e equilibrar o desenvolvimento entre as regiões. A reforma tributária de 2023 surge como uma resposta a um problema que há muito tempo faz parte da realidade brasileira: o nosso sistema de impostos, que é complexo, desigual e pouco eficiente. Ao longo do trabalho, a gente conseguiu perceber como essa estrutura, formada por diversos tributos e regras sobrepostas, acaba gerando altos custos para empresas e cidadãos, desestimulando investimentos e ampliando desigualdades sociais e regionais. A proposta de unificação e simplificação por meio de um imposto sobre o valor agregado dual apresenta um avanço importante nesse cenário. Ao substituir vários tributos por um modelo mais transparente e com cobrança no destino, a reforma busca tornar o sistema mais justo e previsível. Além disso, medidas como o cashback e o imposto seletivo reforçam esse compromisso, enquanto o Fundo de Desenvolvimento Regional procura equilibrar os impactos entre estados e municípios. Os resultados esperados vão além da economia. Espera-se um país mais competitivo, com maior segurança jurídica e um ambiente de negócios mais favorável. No campo social, a redução da regressividade tende a aliviar o peso dos impostos sobre as camadas de menor renda, tornando a tributação mais equilibrada e proporcional à capacidade de cada cidadão. Ainda assim, é importante lembrar que o sucesso da reforma vai depender de como ela será colocada em prática. Essa transição exigirá diálogo entre União, Estados, municípios e também a sociedade, além de um acompanhamento constante para evitar novos desequilíbrios. Em resumo, a reforma tributária de 2023 representa muito mais do que uma simples mudança técnica. É uma oportunidade de modernizar o Estado brasileiro, aproximando eficiência e justiça social, dois pilares fundamentais para um desenvolvimento sustentável e mais equilibrado no país. Muito obrigado a todos por assistirem à nossa apresentação.